Olá, meu irmão, minha irmã, cordiais saudações em mais esse evangelho aqui na Casa Espírita Luz e Caridade. Estejam todos na bênção do Senhor. E para esse momento que principia, eu gostaria de chamar a reflexão num texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, do nosso irmão André Luiz, no livro Amanhece. Se você não acredita na necessidade de advertências para a execução exata de suas tarefas no mundo, observe o trânsito de sua própria cidade. Antes de tudo, em qualquer via pública, você é obrigado a refletir na segurança de todos, de modo a sustentar a tranquilidade própria. Em seguida, precisará considerar o impositivo da autopreservação, tanto quanto, em muitos casos, deve auxiliar a movimentação correta daqueles que se acham indecisos ou enfermos na pista. Não pode esquecer os sinais que lhe mostram perigo, pausa ou caminho livre, sob pena de entrar em riscos graves. Em qualquer cochilo de direção, não prescindirá do apoio de guardas que se incumbem de vigilância e policiamento. Quanto mais progresso, mais intercâmbio. Quanto mais intercâmbio, mais complexidade no caminho comum. Veja, pois, meu caro, se você até hoje não foi chamado a observações construtivas, a fim de acertar os próprios passos, não coloque fora da necessidade de advertências sinceras e amigas, porque você está, por enquanto, na terra, e o imperativo de ponderação e aviso por parte dos outros, em seu benefício, pode surgir amanhã. Nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de convidá-los a cerrar os olhos, a abrandar os pensamentos, deixar o coração aberto e fazermos uma oração pedindo um amparo e apoio nesse momento de aprendizagem, tanto para a nossa palestrante, quanto para nós mesmos, do nosso Mestre amado Jesus, do Pai Eterno, que eles possam estar presentes em nossa vida, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, sempre nos intuindo nas decisões e no caminho certo a seguir. Que assim seja. Então, eu gostaria, nesse momento, de chamar a nossa irmã Sueli, e ela vai estar fazendo uso da palestra e trazendo mais uma lição do Evangelho de Jesus para nós. Olá, amigos que estão nos vendo, nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos e que Jesus e os bons espíritos nos acompanhem, nos auxiliem na exposição de hoje. Nós vamos falar sobre o capítulo 10. É permitido repreender os outros, notar imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Dos itens 19 a 21. Analisando então o item 19, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Antes de mais nada, uma pergunta. Será que existe alguém perfeito? Alguém que não comete erros? Que não tem nada em sua vida para ser corrigido?
Eu vou ler aqui um texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. Entretanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assentadas contra nós. Junto de amigos, quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas, e não raro tombamos mentalmente em revolta ou depressão, azedume e abatimento. Porém, nada efetuam de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo, apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Atingido por acusações e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso em nossas atividades, a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos sem a mínima compaixão por nós mesmos todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios que motivaram as advertências em lide, com rigorosa sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Entanto, se nos identificarmos atentos ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. E embora reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante na execução dos trabalhos que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento de nossas obrigações. Nós podemos ver, então, que antes de fazer uma crítica a um semelhante, devemos nos colocar no lugar do criticado. Gostamos de ser o alvo das advertências? Como nos sentimos quando isso acontece? Como espíritas, devemos fazer uma autoanálise, verificar o porquê da crítica, o que fizemos para merecer e procurar não fazer mais. Então, quando identificarmos um comportamento errado em um irmão, pensemos se nossa advertência será proveitosa ou se somente servirá de mal-estar para ele. Se nossa fala alcançará o objetivo ou só magoará um amigo. Se for realmente necessária, a advertência deve ser feita com amor, usando boas palavras, buscando tranquilizar e pacificar o coração deste amigo. Muitas vezes, nos calar diante do erro alheio pode gerar consequências desagradáveis para o outro. Então, pode até ser um ato de caridade revelar o erro. Porém, devemos antes consultar nossa consciência sobre o nosso próprio erro. Não sermos arrogantes, nos colocar no lugar de perfeitos, porque não somos. Algumas vezes a crítica pode ser aproveitada por nós mesmos. Em tudo devemos procurar seguir os exemplos de Jesus. Então, quando nos aparecer uma oportunidade de repreender o erro em alguém, devemos analisar se é para o bem desta pessoa, se estaremos ajudando no aprendizado e elevação moral dela.
ou se estamos somente querendo mostrar superioridade ou até mesmo uma certa arrogância. No item 20, vamos analisar também. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal. Isto é, para se exercitar e evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Então, toda advertência deve ser sempre estudada com amor, com o pensamento voltado ao bem do próximo. Não nos é proibido ver o erro se ele existe, mesmo porque o mal é necessário para a evolução de cada um de nós. Sem ele, não haveria o progresso. O erro é mostrar a falta alheia com o intuito de denegrir um semelhante, de fazer por pura maldade, por satisfação de mostrar a falta do outro. Mas, por outro lado, se não anunciarmos o mal feito para que os outros não saibam, mas sim usarmos como exemplo para nosso próprio proveito, para evitar cometer os mesmos erros, não seria uma forma de exercitar a nossa evolução moral? Devemos, então, analisar e decidir qual o melhor caminho a tomar quando se trata dos erros alheios. Vamos analisar agora, então, o item 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Este é, então, um caso específico, quando a pessoa que está cometendo erro e tem más intenções em relação aos outros, que pode prejudicar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Nesse caso, divulgar a falta pode ser até um ato de caridade, até mesmo para a pessoa que está errando. Se com isso pudermos impedir que ela erre, impedir também que prejudique outros. Quando vemos uma situação que entendemos ser necessário uma denúncia a uma pessoa, devemos examinar o fato com os olhos de Jesus, nos colocando como se fôssemos ele, não nos esquecendo que não temos o nível de evolução dele.
mas lembrando que o tomamos como modelo e mestre, e que por isso devemos seguir o que ele nos ensinou. Assim, nossos atos serão sempre envoltos de amor e caridade. Lembremos sempre que, seja qual for a situação, nossos atos devem sempre ser serenos e equilibrados, visando o objetivo maior, que é o de nos elevarmos e ajudar o próximo a se elevar espiritualmente também. No tempo de Jesus, todos viam Zaqueu como o malvado avarento cobrador de impostos. Jesus o viu como um homem rico, sim, mas de coração nobre, capaz de transformar sua riqueza em trabalho beneficente. Eles viam também em Bartimeu um pobre cego. Jesus o viu como um doente a ser curado, para demonstrar a bondade divina. Maria de Magdala, obsediada por espíritos infelizes, que o mestre identificou como uma pessoa decidida a se renovar e que seria mais tarde a mensageira da ressurreição de Jesus. Jesus viu em Pedro, que era considerado frágil, a ponto de negar o mestre por 3 vezes, um amigo sincero, amadurecido na fé, que viria a ser o que tomaria a frente para dar prosseguimento ao trabalho do mestre. E assim, muitos dos nossos semelhantes, em que vemos erros e defeitos, que num primeiro momento não conseguimos ver como amigos, companheiros, podem vir a ser importantes tanto para o nosso crescimento como para o de muitos ao redor. São muitos os obstáculos que encontramos em nosso caminho. São muitos os que consideramos como inimigos, como responsáveis por acontecimentos ruins em nossas vidas e até mesmo na sociedade, mas que com o tempo podem vir a ser os que nos ajudarão em nossa jornada, até mesmo porque devemos aprender com os erros alheios. Não é só identificar e acusar o erro de um irmão, mas entender que podemos estar cometendo os mesmos erros, que devemos nos corrigir primeiro. Encerramos assim a nossa exposição de hoje, desejando a todos muita luz, muita paz e que Jesus esteja conosco em todos os momentos da nossa jornada. Até a próxima exposição. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando ao fim de mais esse momento de aprendizagem, com essa lição muito bem colocada pela nossa irmã, com esse conhecimento que nos traz, que de certa forma nos faz refletirmos acerca de melhorarmos um pouco mais, de nos lapidarmos para ser indivíduos operantes nesse mundo, levando os ensinamentos de Cristo. Gostaríamos então de agradecer a nossa irmã por essa bela aprendizagem que nos trouxe, por esse conhecimento que foi apresentado aqui. E gostaríamos também de, nesse momento, pedir o amparo e proteção do Senhor Jesus Cristo para todos que tiveram oportunidade de aprender conosco, e gostaríamos também de fazer uma prece de encerramento para esse momento. Vamos cerrar os olhos novamente, acalmar os nossos pensamentos, com o coração dentro dos ideais do Senhor. Nós gostaríamos então de agradecer por esse aprendizado, por essa lição, e que o Senhor possa realmente se fazer presente em nossas atitudes, em nossos modos, que possamos ser ferramentas levando o seu ideal nessa sociedade, sendo pessoas de bem. Que o Senhor olhe por todos, hoje e sempre, que assim seja.